Então, minha gente, o Lambda Calculus, ele é a menor linguagem de programação existente. Nós vamos ver que ele é bem simples, pode ser, é definido apenas com quatro regrinhas, tá? E ele é bem conciso e permite, através de regras de redução, explicar toda e qualquer transformação de uma expressão até a sua redução completa a um valor. Ou seja, é como se a gente pudesse representar computações matemáticas através da aplicação de regras de redução. E também ele pode ser visto como um sistema formal, que é um conjunto de regras, tá, em termos, regra definindo termos e operações sobre esses termos, que podem ser aplicadas e produzem um resultado final. Esse sistema formal ele pode servir, inclusive, como teoria sobrejacente para explicar a computação de qualquer termo escrito em outra linguagem de programação. Então, aqui está a regra que define um termo escrito na linguagem Lambda Calculus. Isso é definido em termos de gramática, tá? Onde nós temos uma expressão, em uma expressão lambda, ela é uma variável, ou pode ser uma constante, tá? Ou pode ser, abre e fecha parêntese, de uma expressão seguida de outra expressão, isso nada mais é do que uma combinação de expressões lambda, tá? Ou então pode ser uma abstração, que é uma lambda, uma variável, ponto, a expressão, né, que vai estar delimitada por essa abstração lambda. Então, no Lambda Calculus existem variáveis que normalmente nós usamos letra minúscula, constantes que são objetos pré-definidos, aplicação de funções que são combinadores que podemos definir, tá? E abstrações lambda. Aqui é uma outra forma também de explicar aqui essa mesma gramática. E aí, apenas com essas regrinhas de representação e as regras de redução de expressões lambda, é possível você explicar o funcionamento e a manipulação sintática de qualquer função matemática. É por isso que se diz que o lambda calculus ele é, na realidade, a teoria de funções. Vamos nos concentrar agora nas expressões de abstração lambda, tá? Em que nós temos aqui lambda variável ponto expressão. A variável especificada aqui, na realidade, ela é o parâmetro da expressão lambda, certo? Que vai servir como um slot para se encaixar aqui algum valor. Tá? E a expressão representa o corpo da função. Então, como um exemplo, lambda x.x e aqui entre parênteses, seguido de lambdas y.y. Isso, na realidade, né, representa uma expressão lambda seguida de outra expressão lambda. Ou seja, isso daqui é uma aplicação de função, tá certo? O corpo da função aqui, na realidade, da primeira função, só possui uma variável, que é o x. O corpo da segunda possui apenas uma variável, tá? E aqui eu tenho uma expressão lambda aplicado seguido de outra expressão lambda. Na realidade, o que essas expressões representam? Lambda x.x diz, olha, a minha função recebe um parâmetro x e ela devolve x. Então, isso nada mais é do que a função identidade. Se a gente for olhar para o y, só mudou o nome da variável, mas também continua sendo a identidade. Tá? Então, nós podemos ter diversas expressões lambda, tá? possuindo esse mesmo formato. A interpretação disso é que essa mudança apenas no nome da variável, certo? Ela não vai alterar o significado da expressão lambda, tá? Porque variáveis são apenas slots onde encaixaremos valores. Então, essas expressões lambda aqui na realidade querem dizer ou representar exatamente a mesma função que é a identidade. Notem que uma outra informação importante de uma expressão lambda dessa é que nós não estamos preocupados com o tipo de U, do parâmetro U, certo? Não importa que tipo ele receba,
o corpo da expressão ou da função retorna o próprio parâmetro recebido. Tá? Então, é como se a gente declarasse aqui a função de forma genérica ou polimórfica. Vamos agora falar da noção das variáveis e como elas são classificadas dentro de uma expressão lambda, certo? Nós podemos identificar variáveis livres ou free variables ou variáveis ligadas, bounded variables. Vamos considerar essa expressão daqui como um exemplo. É uma abstração lambda em que tudo que vem depois do ponto é o corpo dessa abstração, certo? Dessa expressão lambda, tá? Só que aqui nós temos uma expressão lambda, outra e outra, certo? Nós temos a sequência de 3 expressões lambda, tá? Então, nessa outra expressão lambda, nós temos um lambda y ponto e o corpo todinho dessa expressão y. E aqui dentro nós temos lambda x ponto x. Tá? Então, a noção de variável ligada e livre vem das variáveis sendo utilizadas no corpo da função, tá? E a qual escopo do parâmetro da abstração lambda eles estão ligados. Então, por exemplo, aqui a gente analisa a coisa utilizando a precedência das operações lambda. Aqui dentro eu tenho externamente yx.x e aqui em seguida y, ou seja, isso pertence ao corpo dessa função, certo? Se eu olhar apenas para esse escopo daqui, esse x ele está ligado a esse quantificador lambda, tá? Então, na hora que eu jogar um parâmetro aqui dentro, ele vem para essa posição daqui, tá? Nesse caso daqui, o y, como não existe esse quantificador, certo? Esse y daqui, ele está fazendo parte dessa expressão também, que é o corpo dessa segunda abstração lambda. Esse y, na realidade, ele vai estar associado a esse quantificador, tá? E, por fim, esse x daqui, devido à existência desse parêntese que delimita esse escopo, tá? Ele vai estar ligado ao x da expressão lambda mais externo, tá? E o y, como faz parte do corpo da expressão lambda mais externa, tá? Ele estaria ligado a alguma variável y que está quantificada aqui, que não existe, tá? Então, nessa expressão y, ela é uma variável livre, tá? E x é uma variável ligada, primeiro, o x mais externo a esse escopo e o x mais interno a esse escopo, certo? Vejam que existe uma certa associação. Imaginem que aqui eu declaro uma classe, que dentro da classe eu declaro um atributo x. Nada impede de eu, em Java, ter dentro da classe lá também um método que faz uso de uma variável, certo? Que recebe uma variável que eu coloco lá o nome dela x. Na hora que você chega no corpo do método e coloca lá o uso da variável x, o compilador vai procurar pelo escopo mais próximo de x, que no caso seria o método em si. Então ele iria estar usando uma variável local, tá? E não a variável global. Isso é só uma relação que existe também com escopos em linguagem de programação. Então, considerando as regras de formação de qualquer expressão lambda, só recordando aqui que pode ser uma variável, uma constante, uma aplicação ou combinação e uma abstração, nós temos que as variáveis livres de uma variável, certo? Ela simplesmente é a própria variável, eu não tenho nenhum quantificador lá lambda associando essa variável, fazendo bind, tá? As variáveis livres de uma constante não existem. As variáveis livres de uma aplicação, eu faço a união das variáveis livres da primeira expressão lambda com as variáveis livres da segunda expressão. E as variáveis livres de uma abstração, elas são as variáveis livres que estão aqui em S, excluindo-se o x, porque o x já vai estar associado aqui a esse quantificador. Toda e qualquer ocorrência de x aqui nessa expressão já não vai poder ser livre porque está associada a esse quantificador.
Já as variáveis ligadas ou bounded variables, se formos calcular para uma variável, eu não tenho nenhuma variável ligada, porque a variável ela já é livre. Para uma constante, também não tenho nenhuma variável. Para uma aplicação, eu faço a união das variáveis ligadas das duas expressões lambda, e as variáveis ligadas de uma abstração são calculadas como sendo quais são as variáveis ligadas do corpo da função, tá? E eu já vou unir ou acrescentar a variável x aqui dentro, porque dessa expressão eu já sei que existe uma variável ligada que é o x, que está quantificada aqui. Essa noção de variável livre ligada, ela é importante para a gente compreender depois como manipular as regras de redução, que são as regras alfa, beta e eta, que vamos ver logo mais adiante. Estão aqui alguns exemplos de expressões lambda. A seguido de B seguido de C nada mais é do que a aplicação de funções lambdas, onde essa aplicação ela sempre é associativa à esquerda. Então, aplica primeiro a B, depois aplica ao C. Já essa expressão, essa abstração daqui, tá? Ela denota a função identidade, que é uma função polimórfica, já também comentada anteriormente. Aqui é uma expressão lambda, uma abstração, que representa uma função que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o f, o segundo parâmetro é o x, e o corpo dela vai ser f aplicado a f de x. Ou seja, isso daqui nada mais é do que a função twice, onde o primeiro argumento que ela recebe é uma função, o segundo argumento é um valor, e ela aplica a função duas vezes ao mesmo valor. Aqui, lambda xyz.e, na realidade é um açúcar sintático, uma facilidade sintática, mas que significa lambda x, lambda y, lambda z, e. E aqui, lambda x é 1, é 2 e é 3. Quando for encontrada a expressão desse tipo, na realidade, a gente precisa considerar tudo que está à direita, certo, do ponto da abstração como sendo o corpo da abstração. Ou seja, é como se a gente envolvesse E1 aplicado a E2 aplicado a E3 como o corpo da abstração lambda aqui. Ou seja, o escopo dessa variável se estende o mais à direita possível.